Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast RR21K. Hoje nosso convidado especial é o Diogo Serra. Diogo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tati, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Diogo, e aí já começa contando um pouco sobre você, sobre a sua história, sobre o seu negócio, compartilha com a gente um pouquinho. Legal, Tati. Olha, eu tenho 39 anos agora já, fiz aniversário recentemente. Sou aqui do Rio de Janeiro, tenho uma família linda, casado com a Marina, 2 filhos. Moramos em Itaipuaçu atualmente, aqui na região oceânica, próximo ao Rio de Janeiro. Trabalho no segmento de consultorias para quem vende no marketplace. Hoje é a minha profissão, né? Mas até pouco tempo atrás não era. Trabalhava como CLT até meados do ano passado lá no Buscapé. Trabalhava na área de experiência do cliente e até então tinha a consultoria como um complemento de renda, né? A intenção era complementar a renda, já que eu tinha voltado para a CLT durante a pandemia, né? Com um salário bem abaixo do que eu ganhava até então. E aí busquei complementar a renda com as consultorias e acabou que depois as consultorias foi fluindo, acabou dando certo e acabei deixando a CLT para me dedicar a essa frente, né? Essa sua ideia de trabalhar com consultoria em marketplace surgiu porque você trabalhava no Buscapé? Alguma coisa que você fez lá e você, dá pra trabalhar com essa área aqui? Foi super interessante assim a história, porque na verdade toda a minha carreira foi focada para o mundo de telecom, né? Então assim, eu sempre trabalhei na área de telecom, na TIM, na Oi, em todas essas empresas, né? E era um mercado muito fechado. Então assim, desde o primeiro emprego, 18 anos até os 37 lá, foi sempre nesse segmento. Era difícil você mudar de um lugar porque toda a minha experiência era em telecom, né? E assim, particularmente eu tinha um sentimento que era muito ruim, né? Que eu via que à medida com que os anos iam passando e eu ia cada vez mais focando na telecom, em algum momento eu não teria mais para onde ir. Eu já tinha passado pela TIM, pela Oi. A Claro não é aqui no Rio e a Vivo é muito forte em São Paulo. Então, assim, o meu sentimento era que se em algum momento eu quisesse progredir na carreira, eu teria que deixar o Rio de Janeiro, teria que deixar a família, teria que deixar os meus projetos pessoais para poder focar em São Paulo, por exemplo. E era uma coisa que eu até então não queria, né, para minha família. Não queria ter que abandonar familiares e tal para poder ir morar em outro lugar por causa do emprego, né? Só que havia um sentimento assim meio que de como se não tivesse um caminho, sabe? Como se, cara, minha carreira vai acabar já, não tem jeito, eu não tenho mais para onde ir, né? E aí, por esse sentimento, quando eu tava lá com mais ou menos com uns 36 anos, mais ou menos, eu tinha um dinheiro já armazenado em conta, né? E aí eu decidi empreender, né? Então eu peguei todo aquele dinheiro ali, porque eu já falava assim, cara, é como se eu tivesse em fim de carreira. Meu sentimento era esse, né? Falando sinceramente. E eu falei, cara, já tô em fim de carreira, daqui a pouco o circo vai se fechar, não tenho mais como progredir, enfim. Então peguei todo o dinheiro que eu tinha da vida, conquistado ao longo do tempo, né? E investi o dinheiro em um restaurante. Na verdade, investi numa franquia, que era a fábrica de bolo, que era para minha esposa ficar à frente, mas eu ia ficar ali meio junto com ela, né? Ela cuidava da operação e eu cuidava da parte gerencial. Então, eu trabalhava como CLT, mas ainda assim administrava junto com ela esse negócio, né? E aí, assim, esse negócio, com pouco tempo, ele começou a dar errado, né? Mesmo sendo uma franquia, eu imaginava que ia dar certo e tal, mas
com pouco tempo ele se mostrou que não era viável. Pouco tempo eu digo mesmo 3, 4 meses, tá? Caraca. E aí, assim, você imagina todo o dinheiro de uma vida investido e você vendo o dinheiro ir embora, né? Então aquilo mexeu muito comigo. Foi talvez o período mais difícil da minha vida. E aí, assim, eu tentei de tudo que você possa imaginar para poder salvar aquele negócio, né? Primeiro eu comecei a me especializar em marketing, então nessa época eu não conhecia nada de marketing porque minha formação era em TI. Então eu comecei a estudar marketing para poder ajudar a salvar o negócio, né? Então eu fui para uma mentoria do Conrado Adolfo lá em São Paulo, que era a imersão, uma das imersões mais épicas que teve lá. E lá ele falou sobre o Pedro, né? Ele falou sobre recorrência e tal. E aí, assim, naquela época eu tava perdido, não conhecia muita coisa, né? Então tudo que eu ia pegando e tal, eu ia aprendendo e tentando colocar em prática ali, Aham. para salvar o negócio. Até pensei em fazer na época recorrência de bolo, de venda de bolos e tal, mas assim, era muito difícil. Tipo, eu ser CLT e né, tentar salvar o negócio e aprendendo, né? Então, assim, tudo que eu consegui aprender ali de marketing eu fui colocando em prática. Mas ainda assim, era difícil. Aí, para completar depois, ainda peguei empréstimo com o banco para poder criar uma segunda unidade e tentar equilibrar, né? Porque aí eu pensei, cara, vou ter os funcionários aqui, equilibro, faço o bolo aqui, mando para outra unidade, enfim, vai dar certo. Deu errado também. Depois eu fechei essa loja e fui para um shopping, também deu errado, porque o shopping, na verdade, só terminou de enterrar mesmo, né? E aí, por último, já com uma dívida bem alta, eu desisti mesmo da questão da franquia e decidi transformar a loja sede lá, a primeira que tinha, em um restaurante, né? Um restaurante como se fosse um restaurante, bolo, tudo junto ali, né? E aí o negócio deu certo. Aí isso era em outubro mais ou menos de 2019, o negócio deu certo. Nos primeiros meses estava dando lucro de R$ 10.000 mais ou menos por mês, o que era ótimo depois de tantos meses, depois de apanhar tanto, né? Aí quando chegou em janeiro, 3 meses depois, eu falei, cara, encontrei o caminho, deu tudo certo. Vou sair da TIM, né? Vou pegar todo o dinheiro que eu tenho de rescisão, vou pegar uma segunda unidade desse restaurante, vou fazer tipo 2 unidades e aí tipo vou ficar bem. Com 2 restaurantes aqui eu consigo administrar e tal, já que eu conseguia fazer no CLT. Aí peguei todo o meu dinheiro e investi em janeiro de 2020. A obra demorou 2 meses. O segundo restaurante inaugurou no dia 2 de março e no dia 15 veio a pandemia. Aí assim, depois de batalhar durante muitos e muitos anos, quando eu achava que tinha acertado, veio a pandemia, um negócio que ninguém pode esperar, né? Só que aí assim, eu fui pego muito de surpresa, porque eu postei tudo que eu tinha. Então, quando veio a pandemia, eu me deparei com 2 restaurantes sem fluxo de caixa e sem dinheiro em casa, porque todo o meu dinheiro eu não tinha reserva. Todo o dinheiro que eu Você tinha na investiu. rescisão, eu investi, né, no segundo restaurante. E era um restaurante que estava abrindo. Então, tipo, não tem como você esperar muito de um restaurante que está abrindo e veio a pandemia e fechou 15 dias depois, né? Então, assim, eu ali sim, eu acho que pra mim foi o meu maior deserto, assim, tipo, de aprendizado, né? Porque eu sempre tive muito aquele negócio, cara, a gente precisa de tantos mil pra poder viver, precisa de tantos isso, tanto aquilo. Cara, eu passei a pandemia sem um centavo, né? Tipo, não entrava dinheiro. Não entrava dinheiro e com 2 filhos e com esposa em casa, o que que eu ia fazer? Aí minha mãe ajudava, minha mãe mandava compras, né, e tal, e ali eu fui vendo o cuidado de Deus, né, o sustento, porque às vezes a gente fica tão assim, tipo, cara, preciso ganhar, 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 e cara, eu sempre tive tudo, não tinha de onde tirar, né, então assim, valorizei muito aquele período ali, porque realmente foi de aprendizado. Passei a fazer tipo uns bicos de entregar algumas coisas que apareciam lá para entregar Dia das Mães, tá assim, fui me virando para poder entrar alguma coisa, né? E aí, esse período de deserto aí, de aprendizado, ele durou mais ou menos uns 4 meses. Até julho, mais ou menos, quando lá na igreja que eu frequento e tal, teve uma palavra lá que falava sobre recomeçar, né? E aí eu entendi claramente que a direção ali de Deus era eu mesmo abandonar tudo. Mesmo que eu saísse com baita prejuízo, né? Entrei na loja lá com R$ 300.000 e saí com uma dívida de quase 1 milhão.
E aí, assim, eu entendi que ali a direção era realmente para eu recomeçar a vida. Mesmo que fosse recomeçar do zero, entendeu? Que era melhor do que eu ficar batendo ali naquela tecla ali. Aí abandonei tudo, consegui uma pessoa para poder me dar um valor lá mínimo, né? E assumir os restaurantes. E comecei a buscar voltar para a CLT. Então, quando eu fui para a CLT, cara, era difícil. No meio da pandemia, quem tá empregando, né? E aí, Ninguém. assim, creio que foi realmente Deus que abriu aquela porta ali lá no Buscapé, porque eu não falava com um rapaz que ó, há mais de 15 anos eu trabalhei junto com ele e no LinkedIn lá achei uma vaga lá e a vaga era com ele. Então, tipo, passei por todo o processo e ele lembrava de mim e tal e por fim eu acabei sendo aprovado para poder entrar naquela vaga, né? Só que assim, ganhava metade do que eu ganhava quando eu era da TIM, né? Então, eu falei, cara, o que eu faço agora? Tipo, É o não posso recomeço. jogar esse peso em cima do Buscapé. Então eu entrei no Buscapé feliz demais, porque quando você não tem nada, você entra super grato, né, cara? Porque pra quem não tinha um centavo, pô, receber ali ganhando lá o meu salário fixo ali, cara, tava super feliz, dei o meu melhor lá, sabe? Dei o meu melhor, fiz o meu melhor, independente de salário, fiz o meu melhor. É uma empresa fantástica, porque eles sempre gostam de presentear os colaboradores, dão uns brindes. Então, assim, eu me sentia aquilo ali, eu me sentia no céu, né? Porque, de vez em quando ganhava uma churrasqueira elétrica, daqui a pouco você ganhava um tablet e tal. E eram coisas que, assim, cara, acabei de vir numa situação terrível, né? Eu acabei de vir Difícil. numa situação terrível, então, assim, sair dessa situação terrível e ter uma oportunidade como essa, pra mim, foi excelente. Então, fiquei lá no Buscapé durante um ano. E aí, em paralelo, eu falei, cara, eu tenho que estudar para poder conseguir complementar essa renda sem trazer um peso pro Buscapé. Porque o combinado com eles, eles estão cumprindo, eles estão me pagando. Então, tipo. E aí comecei a estudar. Aí pensei em duas frentes, uma frente de marketing digital e uma frente de consultoria, que era do Mercado Livre. E a proposta do Mercado Livre na época era muito clara. Tipo, você gasta lá, você investe os R$ 7.000, que nós vamos formar você para você dar consultoria e nós vamos te dar os clientes. Eu falei assim, cara, tipo, só não entra quem é maluco, quem não é maluco, porque, tipo, eu vou gastar 7.000, mas eu vou receber depois isso, é Vai isso pra... que eu preciso. Né? Então, eu arrumei lá o jeito, peguei, paguei, mas tô pagando até hoje, em 24 vezes, né? Aí, eu falei com a minha esposa, cara, ó, vai ficar 24 parcelas de 200, 300 e alguma coisa, cara, é de menos, tipo, ó, dá pra eu poder pagar. Então, vambora, vamos fazer e vou apostar para que tudo isso se resolva. Aí fiz, me dediquei ao treinamento e tal. E quando terminou o treinamento, ainda foi assim em dúvida, né? Pô, e aí, o Mercado Livre vai mandar ou não vai mandar e tal. E eu não tinha muita experiência, porque lembra, minha experiência era toda em telecom. Então eu chegar do nada e partir para um segmento que eu não tinha experiência nenhuma de vender no Mercado Livre, eu tinha como comprador, né? Eu falei, cara, como é que vai ser isso? E aí eu me associei a uma agência. Um belo dia, em junho do ano passado, se não me engano, surgiu uma mensagem lá falando assim, olha, tem uma consultoria que está precisando de consultores que se certificaram agora. Quem não quiser, quem não quiser abrir sua própria, manda mensagem pro cara porque o cara tá precisando. Eu falei, cara, é minha, na hora, assim, tipo, imediato, mandei. Aí eu fui o primeiro a mandar mensagem pro cara e o cara falou, não, ó, vamos conversar e tal, conversamos e fechamos. Aí, assim, as primeiras consultorias ele foi me ensinando e depois ele começou a pegar, ter confiança, né, e começou a jogar as consultorias para mim. Então, assim, de junho até mais ou menos setembro, eu fui dessa forma. Fui, tipo, encaixando as consultorias fora do meu horário da CLT. Era home office, era tranquilo, então dava para eu poder fazer. Só que quando chegou em setembro, tem um evento no Mercado Livre lá que é um evento anual e surgiram assim umas 20, 30 consultorias de uma vez só para eu fazer. Eu falei, cara, não tem mais como. Não tem mais como eu conciliar a CLT. E ia começar a prejudicar a minha imagem no Buscapé, que foi quem abriu a porta para mim. Aí eu procurei meu gestor, falei, olha, eu amo trabalhar aqui, amo vocês, gosto do desafio, porque realmente foi uma empresa que me acolheu muito e tal. Mas nesse momento meu de recomeço de vida vai ser muito importante que eu siga nessa linha financeiramente, né?
porque financeiramente isso aqui vai me permitir colocar as dívidas em ordem e tal. E, e eu preciso seguir por lá e tal, eu não quero me queimar. E aí saímos amigavelmente. Mas assim, respondendo a tua pergunta, que foi a origem, né? Sim, foi o Buscapé que abriu a minha mente para um outro segmento que eu nunca imaginei trabalhar, que era no segmento de e-commerce, né? Se você olhasse antes da pandemia, cara, eu não tinha experiência nenhuma. Então, o Buscapé me inseriu nesse mundo, né? Porque aí ali eu comecei a entender como é que funcionava, comecei a entender o mundo de oportunidades que tinha, que não era só a telecom que meus olhos estavam fechados, né? E dali eu comecei a focar em outras frentes do e-commerce também. E aí, tô aqui. A sua história é surreal. É surreal, mas de superação mesmo. Você é uma pessoa determinada, você não se limita com o que você tem ali, você quer sempre mais e corre atrás. Percalços, ela acontece. Quem está no mundo digital, ele sabe que isso existe. Percalços é comum. Esses desafios, mas você em nenhum momento desistiu. O tempo todo se superando e crescendo e buscando formas de crescer ainda mais. Cara, parabéns. De verdade. Não, quando você falou que trabalhava no Buscapé, eu falei, não, deve ter alguma coisa ligada ali. Agora, eu nunca imaginei que a sua história começasse ainda mais lá atrás, né? Muito legal mesmo. Isso não foi muito tempo, né? Se a gente for olhar pra trás, tem menos de um ano essa mudança. Tem, menos de um ano. Foi em junho do ano passado que eu parti para as consultorias, né? E no Buscapé eu tinha entrado em setembro, se eu não me engano, de 2020. Então, realmente nos últimos anos, assim, é engraçado, né? Porque nós seres humanos somos falhos, né? Então a gente esquece das coisas, né? Mas assim, hoje, como eu falei, como eu tinha comentado lá no vídeo, né? Hoje eu moro aqui em Itaipuaçu, saí lá, eu morava em Cascadura, não sei se você conhece, mas é na zona norte do Rio de Janeiro. E é uma área que ela é cercada por morros. Apesar de não ser uma área tão violenta, ela é cercada por morros, né? Então era muito comum eu estar falando com o pessoal de São Paulo e de repente você ouvia aquelas rajadas de tiro e era muito tiro mesmo. Aí eu falava assim, você tá ouvindo? Aí fala, mas você tá calmo? O que que tá acontecendo aí? Tipo, você não tá desesperado e tal? Eu falei, rapaz, eu tô acostumado já, tô aqui no meio. Então assim, hoje eu moro aqui em Itaipuaçu, que é uma tranquilidade só, tipo, é outro tipo de vida. Se você perguntasse pra mim, Diogo, há 2 anos atrás, você conseguiria imaginar que tudo isso ia acontecer? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Naquele momento eu só pensava, assim, falando assim abertamente, né, quando chega numa situação como essa, de fracasso, né, porque, como eu te falei, eu tinha 300 mil e saí com mais de 1 milhão de dívida. Você não consegue imaginar que no futuro as coisas vão se acertar, né? É difícil. E aí eu acho que muitos falham, né? Aí muitos desistem da vida e tal. E eu acho que realmente nesse momento você tem duas alternativas. Ou você recomeça sabendo que vai ser um período difícil, né? E alguns desistem mesmo, né? E eu me apeguei realmente acreditando que aquilo ali era a direção de Deus e que Deus ia me dar o sustento para eu poder passar pelo período mais difícil que iria vir pela frente. Então, foi difícil, mas eu te confesso que assim, a recuperação foi muito mais rápida do que eu imaginava. Eu imaginava que tipo, ia demorar muito, muito tempo para poder tipo, voltar a pensar em alguma coisa, voltar a ter sonhos, voltar a pensar em fazer coisas com a minha família, viajar e tal. E não, cara, as coisas aos pouquinhos foram se acertando, eu consegui fazer parcelamento de boa parte das dívidas. Tinha uma que era para mim a mais difícil, que era uma dívida que eu tinha com o banco, né? Que é aquele que eu peguei financiamento para construir a segunda loja. Na época eu peguei 100 mil, a dívida já estava já em quase 400. E aí um dia eles me ofereceram um acordo para eu poder pagar e quitar a dívida com 17 mil. Então assim, tipo, eu consegui quitar, não perdi nada, porque eu continuo tendo meu relacionamento com ele lá, não me tiraram crédito, nada disso. Mas eu consegui resolver já aquela dívida que mais me incomodava, eu já consegui resolver. Consegui pagar os funcionários todos da loja, que estava também ainda em dívida. Enfim, ainda tem algumas coisas? Tem. Mas assim, mínimos que estão sob controle que eu vou resolvendo aos pouquinhos, né? Mas eu acho que o pior já passou. Mas essa recuperação, ela é total fruto do seu esforço, entendeu? De tudo que você contou pra gente aqui até agora, Aham, você só contou de superação, cara. sim, Porque realmente, quem que esperava uma pandemia, gente? Ninguém. sim. Ninguém esperava uma pandemia.
E Verdade? tudo fechou, muita gente crescendo naquele momento, se viu num lugar igual como você tava, entendeu? Sim, É, cara, muito louco mesmo pensar como que a vida ela pode mudar da noite pro dia, né? verdade. Mas como que a superação, como que a vontade de crescer, vontade de querer fazer dar certo, de mudar a sua própria realidade, ela tem um efeito. Nem Sem sempre dúvida. funciona muito rápido, nem sempre Sim, funciona da melhor forma possível, mas se você não se movimentar também, não vai mudar nada, né? com certeza. Eu imaginava que fosse algo realmente mais a longo prazo. E como eu te falei, realmente eu me surpreendo com a velocidade com que as coisas aconteceram depois que eu decidi recomeçar, né? É. E continuando o nosso papo, né? Caraca, tem muita coisa ainda para você compartilhar com a gente. E aí, você começou o seu projeto, né? Sua consultoria. E aí, conta um pouquinho mais como é que tá essa situação da sua consultoria. Você, né, depois de setembro, você Uhum. largou a CLT para focar totalmente nessa área. E aí, como é que tá de lá para cá? Cara, trabalhar com consultoria pra mim é uma realização, né? Porque a gente acaba se envolvendo com a história das pessoas, a gente é um a um, né? Então, tipo, eu tenho muito esse papo com as pessoas, entender o quanto o meu trabalho impacta na realidade deles. Já peguei situações aqui onde eu tinha um seller que estava quebrando, e aí, assim, de alguma maneira, eu penso por tudo que eu passei, né? Então, assim, a solidão que o empresário passa, eu vivi isso, né? Então, assim, eu tento de alguma maneira também preencher essa lacuna deles, conversando com eles, me colocando sempre à disposição para estar ajudando, né? Independente de horário. Tem uma cliente minha que fala assim, cara, você não tá no telefone? Eu te mando mensagem às vezes 10 horas da noite, te mando mensagem... E eu tento sempre estar disponível para poder ajudá-los, sabe? Porque eu sei que ali do outro lado tem alguém que às vezes está sofrendo, que alguém está precisando de um suporte e tal. Então, a consultoria para mim realmente é algo que me traz realização, né? Por poder participar da vida das pessoas. Agora, eu sabia que eu não poderia depositar todas as minhas fichas na consultoria, né? Porque, embora a gente tenha um volume muito bom de consultorias que a gente recebe, o próprio Mercado Livre envia pra gente, né? Porque a agência que eu trabalho, a Petina, ela foi eleita a melhor consultoria no ano passado. Então o Mercado Livre naturalmente já manda vários clientes pra gente. Só que assim, a gente não podia ficar nesse cenário de esperar sempre o Mercado Livre mandar. Porque poderia ter Uhum. meses que o Mercado Livre não ia mandar e qualquer hora ele poderia não mandar mais. Então, assim, se eu pensava e se eu almejava esse crescimento, se eu almejava, tipo, dar continuidade, eu tinha que pensar em alguma forma de continuar esse crescimento mesmo que o Mercado Livre não mandasse. Foi aí que eu comecei a estudar. Aí eu pensei em várias frentes, né? Porque o Rodrigo, que é o responsável pela consultoria, ele é super mente aberta, né? E assim, se tornou um amigo, um parceiro, né? Ao longo do tempo. E ele sempre me ouve. Eles não tinham muito essa pegada do digital, né? Porque como eles recebiam muito cliente do Mercado Livre, tá tranquilo, tipo, o que a gente tá recebendo aqui já tá de bom tamanho. E aí eu falei pra ele, cara, tem uma outra possibilidade. A gente pode tentar prospectar, a gente pode tentar oferecer serviço de marketing digital para esses caras. Por exemplo, os caras que vendem no Mercado Livre, eu posso oferecer um trabalho de agência, um tráfego pago, um design e tal, um social media para ele ali, que ele vai curtir e tal. E aí ele falou, vamos desenvolver, vamos amadurecer mais essa ideia, né? E aí comecei a estudar. Comecei a procurar o que era possível fazer, o que não era e tal. E aí eu botei na minha cabeça que essa frente do marketing digital, na minha cabeça, era o caminho. Eu falei assim, cara, eu tenho que trazer esse projeto de marketing digital para esses caras, porque, cara, tem 300 clientes. Se eu conseguir fechar marketing digital com 100, já tá tranquilo, né? E eu consegui manter ali uma continuidade do Fluxo. serviço deles, tá excelente. E aí foi nessa época que eu conheci mais de perto vocês, né? Da mentalidade empreendedora, assim, tipo, acho que foi, se eu não me engano, foi uma dessas campanhas de ads apareceu, né, pra mim lá, e eu lembro que a proposta falava sobre você ter uma consultoria gratuita com alguém lá que ele ia dar um norte pra gente. Falei, cara, é isso que eu preciso, né? Tipo, cara, eu tenho as ideias, mas o Rodrigo tá aberto para poder ouvir as ideias, mas eu não tenho ainda um norte. O que eu tenho de conhecimento é tudo que eu vivi na época da loja que eu estudei de marketing, né?
Aí marquei a reunião. O tempo era apertado, né? Porque tinha muita consultoria e tal. E aí eu vi que no calendáriozinho lá que tinha a possibilidade de marcar num feriado, dia 2 de novembro. Eu falei, cara, que maldade com o cara que eu vou fazer isso. O consultor, né? Eu vou marcar dia. Mas eu falei assim, cara, mas tá aberto pra mim aqui pra eu marcar. Se tá aberto pra eu marcar, o cara vai estar disponível. Tipo, não vai ser nenhum peso pra ele. Mas eu fiquei pensando ainda, marco ou não marco, só que realmente a agenda era muito apertada. Eu falei, quer saber, vou marcar. Aí marquei no dia 2 de novembro de conversar com ele. Quem me atendeu foi o Gabriel. Gabriel, acho que é o nome dele, né? Tem Gabriel aí, não tem? Sim, Gabriel Soares. Então, quem me atendeu foi o Gabriel. E aí eu contei bem pouco, um terço dessa história que eu contei pra vocês aqui agora, né? E aí eu comecei a conversar com ele, explicar quais eram os desafios e tudo mais e tal. Aí a conversa dele realmente foi uma consultoria, né? Tipo, ele abriu minha mente para uma outra linha de que eu não tinha pensado até então. Eu tinha pensado em várias coisas, mas ele falou, Diogo, você já tem os clientes. Se você oferecer o teu problema é que os teus clientes eles morrem com você depois de 4 meses, porque é consultoria de 4 meses. Aí ele falou, se você oferecer um programa onde você consiga dar continuidade ao ciclo de vida desse cliente com você após a consultoria, e você ofereça isso, você ofereça aquilo, aí ele foi me dando as dicas, né, do que eu poderia fazer e tal, há uma grande chance desse cara querer continuar contigo. Eu falei, cara, é verdade. Porque até então, quando eu terminava uma consultoria, o meu comercial oferecia a possibilidade dele continuar pagando a consultoria, que não fazia sentido. Porque ele fez um investimento pesado durante 4 meses e ele aprendeu o que precisava aprender. Né? Então, tipo, depois, na verdade, ele precisava só de uma continuidade. E foi isso que o Gabriel me mostrou. Ele falou, Diogo, se você oferecer um programa que seja mais em conta, que não seja tão pesado, o cara hoje paga 2.500 por mês na consultoria, né? Se você oferecer algo que seja mais em conta e que traga um baita de um valor para ele, há uma grande chance desse cara continuar com você. Aí eu falei, cara, é verdade, faz sentido o que ele tá falando e tal. E aí, assim, tipo, eu fui pra consultoria sem pensar em entrar em fazer a compra, né? Entrar na mentalidade e tal. E eu falei, da Revolução da Recorrência, o nome. E eu falei, cara, ele falou, explicou e tal, e no final ele fez a venda, né? E aí eu falei, cara, e aí, faço ou não faço? Porque, tipo, tinha que ter o cartão e tal, e um valor alto. Aí, eu não sei se faz parte do pitch dele, mas ele falou assim, cara, eu vou rapidinho no banheiro, eu vou deixar você aí, vou te mandar o link e tal. Aí ele saiu da live lá e foi lá e eu fiquei ali pra poder passar o cartão, né? Aí eu falei assim, cara, ali minha mente ainda tava ainda batendo assim, cara, bate ou não bate? 3 mil, era 3 mil reais na época, se não me engano. Eu falei, faz ou não faz, faz ou não faz? Eu fiquei assim, eu falei, quer saber? Vou fazer. E aí coloquei o cartão, esperando pra ver se ia passar ou não o cartão, né? Eu tinha acabado de quebrar, né? Tem um cartão com limite assim, mas enfim, passou o cartão. E aí minha mente eu falei, cara, um ponto importante, passou o cartão, mas eu falei pra ele, falei assim, cara, olha só, tem um ponto, eu tô tomando decisão sozinho porque eu entendi o que você me passou. Só que o Rodrigo, que é o CEO lá, eu não preciso falar com ele, cara, ele é o dono da agência, tipo, não tem como eu fazer um negócio sem compartilhar com ele, né? Mas eu fiz e falei assim, cara, na segunda-feira eu vou conversar com ele, vou explicar pra ele, se for necessário você marca um papo de novo, a gente apresenta pra ele a proposta também e vambora. Aí tivemos a conversa com o Rodrigo, como eu falei, ele acredita, ele confia em mim, né? Deu ok pra gente poder prosseguir e prosseguir. Aí isso foi em novembro, né? Então eu saí dali de novembro já com o desafio de começar a pensar em o que fazer, né? E aí o próximo desafio Você saiu da sua consultoria com um plano. Exatamente. Eu saí. E aí? Então. E colocou em prática, né? Então, esse é o outro problema, né? Assim, apesar de eu ter contado toda essa história bonita aí pra você, eu também tenho meio que aquela síndrome de postergar as coisas e o pessoal fala do impostor, né? Aprendedor. Isso aí. Então, assim, eu sempre fui assim, de ficar aprendendo, nunca colocar em prática, né? Só que eu falei, cara, dessa vez tem que ser diferente.
esse foi o maior investimento que eu já fiz em treinamentos. Até então, nunca tinha feito mais do que 997. Eu falei, cara, esse tem que ser diferente. Porque, sem brincadeira, se eu pegasse pra você a listinha aqui, tinha uma lista de cursos que eu já tinha comprado e não tinha ainda colocado em prática, né? Eu falei, cara, esse tem que ser diferente. Aí, o que eu fiz? Comecei a estudar o treinamento, né, lá, direto, no portal. Estudando, mal participei das reuniões de quinta. Foquei primeiro no que estava lá no portal, né? E comecei a estudar. E fui até uma parte do treinamento onde eu tinha o básico que eu precisava para colocar em prática, entendeu? Se eu não me engano, até o módulo 3 ou 4, alguma coisa assim. Eu fui só até onde eu precisava para poder colocar em prática, e depois o restante eu parei e fui até São Paulo. Falei, Rodrigo, olha só, a proposta é essa. É isso aqui, é assim, é assim, assado. Beleza, esse é o caminho que a gente vai seguir. Aí ele refinou, mexeu algumas coisas lá e tal. Falei, vambora. Aí isso foi em novembro. Quando foi em fevereiro, nós fizemos o lançamento. E assim, tipo, cara, foi tempo recorde, né? No meio de Natal, meio de férias e tal. Eu falei, cara, dessa vez não pode. Ah, tem um detalhe importante que eu não contei. Que é o seguinte, tipo, isso foi em novembro, né? Em dezembro surgiu essa oportunidade pra gente se mudar, sair de Cascadura e vir aqui pra casa, de Itaipuaçu. Na verdade, a gente concretizou em dezembro, mas a conversa com o Gabriel foi no dia 2. No dia 15, eu viajei a passeio com os amigos aqui para Itaipuaçu, e a gente gostou muito da cidade, e aí eu comecei a procurar casa. Aí um mês depois, na primeira semana de dezembro, surgiu uma oportunidade de alugar essa casa aqui. E assim, o que foi determinante para eu poder pensar em alugar essa casa e sair de lá onde eu morava e vir para cá, foi a visão que eu tinha para o futuro em relação, eu falei assim, cara, por mais que o Mercado Livre não me mande mais cliente, ano 2022 vai ser um bom ano porque eu vou ter colocado em prática isso que eu estou fazendo aqui da recorrência. Então imagina, se eu tiver tantos e tantos clientes ali, vão me dar tantos em reais, então eu posso ir para esse lugar aí tranquilo, porque eu vou ter condições de arcar com essa mudança de vida para minha família, né? Eu morava num apartamento, imagina, home office, eu trabalhava de 8 da manhã às 10 da noite. E tipo, home office com a criançada pra lá e pra cá dentro de um apartamento pequeno. Eu falei, cara, não, agora é hora de eu ter uma condição melhor pra eles e pra mim também. Aqui eu tô no meu cantinho, né? Aqui não dá pra você ver, mas eu tô nos fundos da casa. Tem tipo um espaço onde eu coloquei o meu escritório, o lugar onde eu trabalho e tal. E eles estão tranquilos lá na casa. Agora há pouco a menor invadiu aqui. Mas geralmente não acontece. Geralmente é muito tranquilo e tal. Geralmente eles se divertem aqui na casa e é super tranquilo. Então eu apostei no sucesso que eu ia ter com a revolução da recorrência, né? E isso trouxe um peso ainda maior para mim, porque tinha que dar certo. Então, assim, o primeiro lançamento foi em fevereiro, né? Dia 11 de fevereiro, se eu não me engano. E aí nós optamos por fazer um lançamento interno, ou seja, por todos os clientes que já tinham em algum momento passado por nós aqui, nós íamos fazer um evento lá, né? Trazer um cara de referência no Mercado Livre para ele dar uma aula e no final da aula fazer o lançamento do programa. E aí assim, foi tudo com base no que eu estava aprendendo ali na Revolução da Recorrência e um pouquinho do que eu já tinha de experiência do passado da época da fábrica do bolo, né? Então assim, eu consegui colocar 100 pessoas, 110 pessoas mais ou menos na live e só pessoas de lançamento interno, tipo, pessoas que até então nunca tinham participado daquilo ali com a gente. Foi a primeira vez que elas participaram de uma live com a gente. A Petina não faz live, né? Fizemos essa live e aí naquela live ali, no começo eu fiquei meio assustado, que eu falei assim, caramba, 110 pessoas vai dar ruim. Porque, tipo, eu esperava muito mais. A gente tinha uma base de 500 pessoas que eu tentei ir fazendo contato e tal, mas 100 pessoas foram pra live. E dessas 100 pessoas, no final das contas, depois do pitch lá, 14 fecharam. E aí, assim, Caraca. o ticket era de 497. Então, 14 pessoas fecharam 497. Então, eu falei, cara, assim, para um primeiro, é um bom resultado. Validou. Hã? Validou o projeto. Exatamente. De 100 pessoas, 14 pessoas fecharam. Eu falei, cara, tá feito, tá certo. Então, agora é só continuar estruturando, né? Aí hoje a gente está nessa etapa, né? Agora no mês de junho, a nossa intenção é fazer um lançamento mais aberto para o mercado, né? Tipo, dando a possibilidade de quem não conhece a gente ainda
também assinar, porque até então ali era só aqueles que conheciam, né? E aí a gente está trabalhando bem, tentando estruturar essa parte de lançamento, que ainda não é o nosso forte, mas a gente está tentando estruturar bem essa questão para poder fazer um bom lançamento e aí seguir aquela lógica que o Pedro ensina lá, né? De a cada 3, 4 meses, assim, mais ou menos, você ir fazendo outros lançamentos para poder acrescentando sempre mais clientes ali à sua base. É aquela coisa, né? Você faz, analisa o que deu certo, o que pode ser melhorado, repete. E assim Exato, você vai sempre evoluindo. Mas exatamente. assim, para uma pessoa que fez uma live para 100 pessoas, já validou de cara com 14% de conversão, Sim. Eu não tinha nem ideia se 14% era bom ou não, tá? Aí eu fui conversar com meus amigos, assim, mais próximos e tal. Eu, não, cara, tá ótimo, pro primeiro lançamento tá excelente, tá uma boa taxa de conversão e tal. Porque, vou te confessar que, assim, na hora, a gente sonha logo, né, cara? Quando eu fui fazer o lançamento, eu falei assim, cara, tem que bater logo os 21, que era o desafio lá do Pedro, né? Eu falei, cara, eu botei assim, tipo, o que que eu espero desse lançamento? Eu falei, ó, o suprassumo é se eu conseguir bater logo os 21. E se eu conseguir alguma coisa que já tá bom. Mas se eu bater os 21, já tá ótimo. Eu vou ficar muito, muito feliz. Aí não bateu os 21, né? Aí quando não bateu os 21, eu fiquei um pouco frustrado logo depois da live. Mas, na verdade, assim, nem depois da live. Na verdade, depois que você abre o carrinho, você fica naquela expectativa de cair os pagamentos lá, né? E atualizando o celular toda hora e tal, pra ver se cai alguma coisa e tal. E aí, ao final do dia que a gente fechava lá, aí eu falei assim, pô, não bateu os 21 ainda, mas vambora, vamos continuar trabalhando que a gente vai chegar lá. pô, mas olha só, vamos analisar aqui juntos, né? Sim, Era um projeto completamente novo. Você tinha acabado de estruturar em novembro. aham, No meio do final de ano, Esse mudança, projeto Natal, funciona. férias, Ele crianças. soluciona a Você necessidade estruturou de um alguém, de algum projeto e lançou em público. fevereiro. Mas sim. você validou para Cara, se 14 você vende pessoas, uma numa pessoa, live você de já 100. valida o seu Já projeto. tá Cara, Então bom. imagina, se você tivesse tem feito alguém. uma live para mais pessoas. Aí você vê como você tem um público amplo para alcançar ainda, entendeu? Sim, exatamente. Sim, verdade, com certeza. Esse é o nosso foco agora. Nosso foco agora é buscar crescer, né? Porque a gente já sabe que dá certo, já sabe que tem demanda para isso. E os próximos passos são esses: tentar a crescer ainda mais para aqueles que ainda não conhecem a gente. Muito bom, cara, muito bom. Ó, para quem era aprendedor, você evoluiu rápido para fazedor. Você foi determinado. Mas isso você já é, né? Porque é superação atrás de superação. Me surpreende você falar que era um aprendedor, né? Agora você é um fazedor atrás dos 21 mil recorrentes, né? Verdade, isso mesmo. E aí eu queria aproveitar para relembrar uma questão que você falou que é muito interessante, que é uma dor de muitas pessoas que estão no marketing digital, né? Que é a questão de se sentirem sozinhos, né? A gente tem aqui a nossa tribo da recorrência, que é realmente essa é a intenção da tribo, é fazer com que vocês se sintam no meio de pessoas que estão em busca do mesmo sonho que vocês, né? Que estão atrás das mesmas conquistas. E aí lá vocês podem compartilhar uns com os outros o que tem dado certo, o que tem que dado errado, compartilhar, pedir ajuda, desafio, o que tem acontecido. Isso é muito bacana, né? E aí hoje você, né, com a sua comunidade, né, ajuda essas pessoas a evoluir e a não se sentirem sozinhas. E eu queria saber como é que você se sente no lugar hoje, né, da pessoa que ajuda essas pessoas. Então, por eu ter passado por essa situação difícil, né, eu tento sempre me colocar no lugar do próximo lá, né, cara? Desse cara que tá confiando em mim e espera que de alguma maneira eu ajude ele. Então assim, eu tento sempre primeiro trazer coisas em primeira mão para eles, né? Qualquer novidade que tem no Mercado Livre, ou Marketplace e tal, eu tento trazer isso para eles em primeira mão. Tento sempre honrá-los, né? No sentido de que, cara, vocês são os fundadores, vocês confiaram em mim, confiaram na minha proposta, né? Então, eu tento sempre trazer essa percepção de que, cara, eles são importantes para mim, não são um qualquer, né? Agora há pouco eu estava conversando com um cliente e ele fechou uma consultoria de marketing digital com uma empresa grande, famosa aí no mercado. E aí ele tava falando, cara, eu entrei sabendo que eu ia ser mais um, né? E eu tô sendo mais um, né? Eu não tô conseguindo a atenção deles
no momento crítico que está sendo na minha empresa, que eu estou prestes a quebrar. Falei, rapaz, mas chama eles, conversa com eles, tenta passar para eles e tal. E eu acho que é isso que não pode acontecer, sabe? Eu acho que essa essência eu não quero perder, mesmo que depois eu alcance 100, 200, 300 clientes na recorrência, mesmo que seja inviável humanamente eu estar junto com todos eles, né? Mas de alguma maneira eu continuar deixando claro para eles que eles não são mais uma pessoa qualquer que está ali dentro e eu só quero o dinheiro deles, né? Essa semana, na última semana, na sexta e no sábado, eu tive num treinamento com o Jorge Monteiro, né? Que é aluno aí do Pedro Quintanilha também. E lá eu aprendi muito sobre isso, né? Sobre essa questão de você liderar, mas liderar, sabe, realmente se preocupando com a pessoa, dando suporte para a pessoa. Eu não posso, seria muito, muito ruim da minha parte me aproveitar só do dinheiro, só receber o dinheiro deles sem de fato me importar, sabe? Uma coisa que entre fora aí do nosso, talvez do conteúdo aqui da conversa, né? Assim, de manhã cedo, quando eu vou começar e eu tenho aquele momento devocional, assim, eu peço sempre para Deus, para Deus me dar oportunidade de fazer a diferença na vida desses caras, né? Porque, na verdade, isso para mim é o que mais conta. E falando também já sobre essa linha, eu me vejo muito parecido com o Pedro. Uma vez o Pedro, ele falou um ponto que mexeu muito comigo, né? Ele falou assim, eu sempre sonhei em ser pastor, alguma coisa assim, eu sonhava em fazer a diferença e tal, mas eu não sabia como é que ia ser. E eu sempre tive essa visão também. Na verdade, minha visão era tipo, cara, eu fui chamado para poder pastorear. Então a minha cabeça era limitada no sentido de que eu imaginava que a única chance de eu fazer diferença na vida das pessoas era dentro de uma igreja. Sendo pastor. Uhum. Né? E se você parar para pensar, quando eu trabalhava no Telecom, era difícil realmente fazer vida nas pessoas. Meu trabalho não tinha nada a ver onde eu pudesse impactar ali na prática das pessoas. Claro que vinha para mim, o que caía na minha responsabilidade eu fazer o meu melhor, mas não tinha esse impacto direto como tem hoje, entende? Então, assim, hoje eu consigo ver claramente, assim, que, cara, se eu acordar de mau humor ou se eu quiser fazer corpo mole aqui, cara, o cara vai sofrer, né? Tipo, se eu não fizer o meu melhor, se eu não der o suporte que ele precisa, ele vai sofrer. É uma família que está sofrendo. Então, assim, eu hoje carrego essa consciência de responsabilidade de que o chamado vai muito além daquilo que eu faço dentro da igreja, né? O chamado vai principalmente para fora, que é o básico, mas que a maioria das pessoas acaba negligenciando, né? Negligenciam porque às vezes a gente fecha a nossa cabeça só com aquela questão de igreja e tal, e não deixo de fazer a igreja, né? Mas hoje eu tenho um chamado que ele é vivo ao longo de toda a semana, não só nos domingos. A gente costuma falar muito aqui, não roube do mundo a sua mensagem, né? Sim. Você tem diversas formas de impactar a vida das pessoas. As pessoas precisam de ajuda de diversas formas, diversas áreas, diversos nichos. E você ter essa consciência de que você pode impactar a vida delas de diversas formas e tomar a sua posição, o seu propósito e, de fato, fazer ele acontecer mudando a vida de outras pessoas é lindo. Exato. É lindo. E é mais lindo ainda quando a gente vê, porque não deixa de ser uma comunidade, você vê ela crescendo, você vê ela evoluindo, se desenvolvendo, e isso ainda estimula a gente ainda mais a fazer aquilo que a gente tem como propósito, né? Exatamente. Sem dúvida. Muito bom, Diogo, muito bom mesmo. Porque, assim, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. E aqui eu recebo pessoas de todos os nichos possíveis. Uhum. Mas é isso que eu estou falando, não interessa o nicho que você trabalha. As pessoas que precisam da sua ajuda, né? Quando você vê a transformação que você gera na vida delas, é muito bonito, te estimula a trabalhar ainda mais, a ser uma pessoa melhor, a trazer coisas, ideias e várias outras possibilidades de ajudar elas no que elas precisam, né? Sem dúvida. Muito legal, porque você comentou isso antes, porque eu vejo
necessidade que eles têm de não se sentirem sozinhos nessa caminhada, né? E você ter essa consciência de que você tem, não é um fardo, não é um peso, é simplesmente fazer o seu propósito acontecer, né? Exatamente. E você ter essa consciência é muito bonito. Tem um ensinamento que eu peguei no final de semana com o Jorge Monteiro lá, que ele falava assim, cara, se você passar a olhar para outra pessoa, seja o seu familiar, seja o seu colega de trabalho, ou seja o seu cliente, como alguém que Deus ama, igual ele ama você, e ao mesmo tempo que Deus tem planos de vitória para ele, assim como ele tem para você, porque não é só para mim, é para ele também, né? Tudo muda, porque você vai olhar para aquele cara que você está atendendo ali e você vai falar assim, cara, peraí, esse cara aqui, Deus tem algo para ele também, né? Então assim, eu posso facilitar, posso ajudar, posso dar o suporte e tal, e muitas das vezes fazer com que o cara descubra isso também, né? Descubra que, às vezes, a gente não pega todo mundo aqui que segue a mesma linha, né? Então, eu preciso, de alguma maneira, passar para ele essa mensagem também sem falar claramente, né? Então, eu penso muito dessa forma. Como que eu faço isso? Deixando claro para ele, cara, eu sou diferente. Tipo, eu não sou qualquer um que ele contrataria, pagaria seus 10 mil reais lá e não teria nada, entendeu? Eu me importo, de fato, com eles. Exatamente. Esse é o caminho. Esse é o caminho, porque quando você se importa, você faz por amor, você faz por propósito, não é um fardo, não é um peso, é prazeroso trabalhar. Exatamente. Trabalhar, né? Com certeza. E assim, a gente fala sobre pessoas primeiro, porque pra gente o que mais importa são as pessoas, né? Elas são pessoas, não são números. Mas tem o retorno financeiro. Existe isso, né? Uhum. E quanto mais pessoas você alcança, mais perto da sua meta, do seu objetivo, você se encontra. Como, por exemplo, aqui, como você falou, a gente tem aqui no Revolução o objetivo dos 21 mil recorrentes, né? Sim. Você está nesse caminho, eu já percebi que você está extremamente empolgado, ansioso para chegar nesse lugar. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho como é que ter esse objetivo, estar neste caminho em busca dos 21 mil recorrentes. Como que é para você? Então, eu curto muito essa proposta de gamificação, né? Eu sempre fui, assim... eu até estava vendo outro dia que tinha... No Facebook, eu acho, uma academia onde a esteira eles colocavam como se fosse uma gamificação lá, e aí você ia passando os níveis e tal. Eu falei, cara, talvez isso funcione para mim. Eu sempre fugi aí dessa questão de exercício, eu sei que é uma coisa que eu preciso corrigir. Eu falei, cara, talvez isso daqui funcionasse pra mim. E essa questão da gamificação, pra mim, funciona demais. Né? Você ter um alvo, você ter uma meta e tal. Então, assim, desde que eu fiz o lançamento, eu venho trabalhando para poder chegar lá. Né? A minha maior dificuldade hoje é que, de vez em quando, as consultorias bombam. Né? O que é bom de um lado, né? Porque é dinheiro que está entrando e é mais pessoas que eu estou alcançando, mas me limita ainda um pouquinho, às vezes, de separar mais tempo como eu gostaria para poder focar no projeto da recorrência, né? Então, hoje, meu maior desafio é esse. Eu sei que eu quero chegar lá, já tenho 1/3, a minha recorrência já bate 1/3 disso, né? Mais ou menos. E eu sei o caminho que eu tenho para poder chegar lá. Eu continuo estudando ainda na plataforma, avançando nos outros módulos lá. Sempre que eu consigo, eu assisto também as aulas de quinta-feira. Então, assim, eu sei que tem um caminho e eu tô motivado a chegar até o final do ano. Eu tinha colocado como meta, depois que eu não bati, em fevereiro, né? Eu coloquei como meta chegar até o final do ano com esses 21. Né? Mas, assim, agora em junho já tem um outro movimento. E depois a gente faz um outro ainda e depois mais outro. Então, até o final do ano, eu quero chegar lá. Quero alcançar e vou alcançar. Estaremos aguardando aqui seu resultado para enviar a sua plaquinha. Tem que ser assim, tem que botar uma meta mesmo e ir atrás dela. Já viu que eu gosto das plaquinhas, né? Já vi aí atrás, várias plaquinhas. Melhor consultoria 2021, gente. Em breve vai entrar 21K aqui. Então, em breve de 21 e tem pra cima, não é? Sim. Acabou no 21, não. É porque, assim, o nosso podcast, ele é áudio, né? Uhum. Então, pra quem não está vendo, galera, aqui tem muitas verdade. plaquinhas na parede do Diogo. Verdade. Mas é isso aí, é evolução. E tão rápido, Diogo. Eu fico muito feliz de ver, né? Porque, assim, de fato, você
é determinado em fazer acontecer. Porque se a gente, como a gente falou, né? Tem um ano que você está nessa caminhada da consultoria, olha aí quanto de reconhecimento você já não tem, né? Sim. E na caminhada ainda, crescimento, com crescimento aí previsto para ainda ao final do ano bater os Chega 21 mil recorrentes, se tornar um mestre da recorrência. É isso aí. Legal. Ó, eu sempre costumo perguntar pra galera aqui, né? Eu peço sempre que a pessoa compartilhe uma dica, né? O que você daria de conselho para alguém? Você é uma pessoa que venceu muitas coisas, superou muitas coisas. Passou por uma pandemia, foi uma pessoa que sofreu muito com a pandemia, financeiramente falando. Sim. E hoje está num lugar de crescimento, investindo em você, investindo na sua família. Você compartilhou aqui com a gente o quanto você já cresceu, alcançou uma casa melhor para sua família, num lugar melhor, uma moradia melhor, tem um tempo de qualidade com a sua família. Sim. Hoje mesmo vai viajar com a sua família, então consegue Exato. ter esse tempo de estar com a sua família, de prazer. Mas que você mesmo falou que não pensava há menos de 2 anos atrás que isso poderia vir tão rápido. Eu queria que você desse um conselho para uma pessoa, para as pessoas que estão passando por esses desafios, que não conseguem ver, né, uma mudança, alcançar essas coisas que você alcançou. O que você diria para essa pessoa para que ela não desistisse e continuasse? Eu acho que a principal mensagem é realmente que é para que a pessoa não desista, né? E para que ela esteja muito sensível realmente para poder seguir a direção certa, sabe? Porque, no meu caso, se você avaliar friamente, eu contrariei o que muita gente fala, né? Que é não desistir. No caso, eu desisti daquele negócio. Muita gente poderia falar assim, né, cara, não desiste e tal. Na verdade, sim, eu não desisti de viver, não desisti do meu propósito, né? Porque muitas pessoas também poderiam ter desistido. E sabia que ainda não desisti da minha família. Então, assim, quais são os pilares? O que de fato você não pode desistir? Ah, cara, eu não posso abrir mão da minha família, não posso abrir mão da minha fé, não posso abrir mão do meu chamado. Enfim, quais são esses pilares que de fato você não pode abrir mão, né? Uma vez que você sabe quais são esses pilares, eu acho que fica mais fácil você se reposicionar. Porque às vezes a gente tá batendo em algo que, cara, já não é mais pra gente estar ali. Você vê, claro que assim, eu não posso generalizar que todo mundo vai ser assim. Talvez tenham pessoas que elas vão falar assim, não, cara, eu preciso continuar investindo nesse meu negócio físico, ou nisso daqui, ou nessa outra frente aqui e tal. Mas avalie aquilo que realmente é inegociável, aquilo que realmente não dá para desistir, que você não pode abrir mão, você não pode abrir mão do seu casamento, né? Não pode sacrificar a sua vida em família por causa de uma situação temporária que você está passando, não pode abrir mão da sua família, não pode abrir mão de Deus. Coloque tudo aquilo que você não pode abrir mão num potinho, para que você saiba que aquilo ali realmente é negociável. E aí, de resto, vai para frente, faz o que tiver que fazer, tenha força, tenha coragem, né? E eu creio que você vai chegar lá do outro lado. Assim como hoje eu já consigo dizer isso com um pouco mais de tranquilidade. Que bom. Parabéns, parabéns. É muito legal ver toda a sua força de vontade, né? Não Sim. foi em vão. Olha onde você está agora, Sim, né? sem dúvida. Olha onde a sua família está agora. Você quer que eu vou te falar algo que me marcou muito todo nesse processo. Eu creio muito no poder das palavras, né? Já que as pessoas estão só ouvindo. Quando eu tinha 3 meses com a loja de bolo lá e que as coisas já estavam ruins, eu chamei o dono da franquia aqui no Rio, né? E aí eu falei, cara, tá dando ruim, eu vou perder minha vida inteira e tal, blá, blá. Aí, conversando com ele, um bom vendedor, né? Ele mostrou os outros caminhos, falou, não, vamos fazer aqui, vamos fazer isso lá e tal, lá. Aí depois ele falou assim, Diogo, na hora de ir embora, aquelas frases que marcam, né? Ele falou assim, eu tenho certeza que essa fase que você está passando agora, ou seja, ele queria dizer que o meu investimento na franquia, ele falou assim, vão marcar você pelos 25, 30 próximos anos, sabe? O que ele queria dizer é que, na verdade, tipo, o negócio dele ia transformar a minha vida e que eu ia prosperar e que eu nunca mais ia querer saber de CLT e tal. E aquela frase, ela me marcou. Né? Ela me marcou porque depois que as coisas deram errado, aquela frase eu guardei ela.
falei, cara, realmente essa fase ruim, esse investimento errado que talvez eu tenha feito, vai me marcar pelos próximos 30 anos, porque eu ferrei com a minha vida, né? Eu lembrava dessa frase desse cara. E foi diferente. Isso eu pensava quando estava ali naquele turbilhão, naquela tempestade, né? Mas depois que as coisas foram se acertando, aí eu vi que, na verdade, isso de fato me marcou. Mas me marcou como um período de aprendizado, um período de autoconhecimento, de saber, de passar limites, né? Então, realmente me marcou, mas me marcou dessa forma, como uma fase de aprendizado. Que é bom também, né? Porque se você não aprendesse lá, como você mesmo falou, teve muita coisa que você utilizou daquele tempo de aprendizado para estar aqui hoje. Então, Sim. Que bom que você passou, né, aprendendo, colocou em prática e mudou o jogo. Exatamente. Isso que é importante. Diogo, nosso papo está chegando ao fim. Puxa! Poxa vida! Porque, sério, muito legal conhecer a sua história. Que bom. Que história de superação, assim, incrível. Eu tô muito inspirada. Eu realmente, sempre que faço um podcast, eu levo pra mim, pra minha vida. Quem convive Legal. comigo sabe que eu saio daqui compartilhando tudo que eu gravei no podcast. Eu sou essa pessoa. Que legal, deve ser muito bom. Poxa, é muito bom, porque realmente, assim, a sua história hoje foi incrível, mas a gente ouve muitas histórias incríveis Sim, aqui. imagino. E sempre aprendo alguma coisa nova. E hoje não foi diferente. Muito bom. obrigada por ter compartilhado. Nada, Muito é um prazer. obrigada por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente. Inspirando outras pessoas. Mostrando que sim, é possível investir nelas, investir nos sonhos delas, nas mensagens delas, nos propósitos delas e fazer a diferença na vida de outras pessoas. E que é questão realmente de superação e de arregaçar as mangas, sair do aprendedor e virar um fazedor de fato. Parabéns Obrigado. por tudo que você tem construído em tão pouco tempo aqui com a gente no Revolução da Recorrência. É só o começo, Sim. né? E muita coisa ainda incrível vai acontecer nesse ano de 2022. Como você disse quando você entrou no Revolução da Recorrência, 2022 vai ser um ano diferente. Um ano incrível. E já tá sendo. Parabéns, Verdade. tá? Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo suporte de vocês, por tudo que vocês fazem, né? Como eu falei, tudo nasceu lá numa conversa com o Gabriel, né? E também pelo que eu já conheci do Pedro. Então, agradeço a vocês também aí por estar dedicando a vida de vocês a fazer essa diferença. Muito obrigada, eu que agradeço. Tenha um excelente dia com a sua família. Obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente. E a gente se vê na Tribo da Recorrência. Maravilha. Um abraço. Um beijo. Outro, Tchau. tchau.